Fred Tudo bem? Luiz. Deixa eu só ajeitar aqui um pouco a imagem. Pronto, vamos lá. Legal, E aí, Fred. André, prazer enorme estar aqui com vocês. Tá caindo aqui direto também, peraí. Deixa eu dar uma ajeitadinha. Agora foi. Vamos lá? Vamos lá. Bom, que bom, cara. Que bom que você aceitou o convite. Estou honrado aí por ter você aqui hoje na nossa live. Sei que foi um cara que me inspirou, né? Eu tive o prazer de trabalhar junto. Fomos E um sócios. cara que foi uma referência aí para mim em muita coisa, cara. E por isso eu achei legal, né? Você tá participando aqui junto com a gente. Muito legal. A gente tá, você É tá uma até honra para mim também, André. uma tribo diferente aqui, né? Uma tribo da galera aqui do jiu-jitsu, da galera da yoga, mas eu acho que tá todo mundo de certa forma conectado, né? Deixa eu só pedir aqui, Maurício, divulga aí para a turma como entra, porque a Sara me falou que o pessoal entrando pelo meu lado entra também, mas eu não sei, eu estou vendo pouca gente ainda aqui. Legal. Valeu, desculpa. É isso. Então, geralmente eu começo, Fred. Eu acho legal aí até para as pessoas que estão aqui assistindo e não te conhecem ainda, você fazer uma breve apresentação e falar um pouquinho, né, do seu início, né, da sua jornada. Eu acho também o início, assim, como tudo começou, muito importante, né? Eu acho que alguns mindsets ali que são importantes para uma vida uma carreira de sucesso, enfim, uma jornada positiva, né? Bom, André, assim, eu sou nascido numa família de classe média, na zona norte do Rio, Todos os Santos, e ali perto do Engenhão. Estudei escola pública a minha vida toda, morei em vários bairros do Rio de Janeiro, até fazer o vestibular, fiz engenharia na PUC como bolsista, me formei muito cedo, com 21 anos de idade, sempre fui muito estudioso, dedicado, caprichoso, e assim, fiz a vida por mim mesmo, né? Tudo muito rapidinho, casei cedo, casei com 22 anos de idade, me formei, fiz concurso à Petrobras, fiquei lá quase 6 anos, tive uma experiência então numa empresa pública, onde até cheguei a ocupar cargo de gestão. E aí fui convidado para trabalhar nas lojas americanas, que na época era uma empresa que passava por algumas dificuldades, tinha dificuldade para fechar o caixa no final do ano. E nas lojas americanas eu encontrei um grupo empresarial e fiz parte, assim, foi um espetáculo para mim, até como progresso profissional, pessoal. E foco em resultado, foco em metas claras, acompanhamento, meritocracia, sem nenhum tipo de mamãezada, e que dava muita oportunidade, oportunidade igual. Agora, como tudo na vida, tinha que ralar, tinha que entregar resultado. Se não entregasse, fora, vamos. Quer dizer, o aprendizado é para entregar resultado. Não tem, sabe, não tem aquele, não, vamos pensar, não vamos pensar para fazer o que a gente tem que fazer. Não tem moleza, né? E aquilo, cara, moldou minha vida. Eu fiquei 15 anos lá, a companhia prosperou pra caramba. E uma frase que sempre me acompanhou: só entende de finanças. Não, não é só entende de finanças. É que finanças é fundamental para você fazer o resto. É que nem em casa. Se você Sim. gasta mais do que você ganha, não vai dar certo. E aí foi feito muita coisa. E daquela época, do só entende de finanças, todo mundo que não entendia de finanças não existe mais. Quebrou. Porque é assim que acontece. E os países que também não têm, e governos que não têm responsabilidade fiscal, eles não entregam serviço. Eles têm uma péssima qualidade e eles atrasam o desenvolvimento das pessoas. É o que a gente vê no Rio de Janeiro, vê no estado do Rio de Janeiro, vê no Brasil de uma forma geral. Bom, mas eu sempre transitei pelo lado bom da vida, porque a Los Americanas prosperou muito, eu fiquei lá 15 anos, foi ótimo, mas aí eu resolvi empreender mesmo, né? E saí depois desses 15 anos e logo, logo, aí eu fui para a experiência de empreendedorismo mesmo, né? E fiquei sócio do Ricardo Charuto, lá no Grande mestre. uma Grande... grande, grande figura, grande filósofo também, no começo de 98.
Me tornei sócio e diretor-geral de um grupo que também com gestão de qualidade. Você acompanhou isso. Metas, discussão o tempo todo, uma discussão aberta, trazendo as pessoas, buscando o melhor delas mesmas. Né? Aquele negócio assim, é onde o trabalho se torna muito mais do que uma troca de tempo por dinheiro. Né? O trabalho se torna uma missão inspiradora para todas as pessoas que estão lá, Sim. mas focado. Assim, não tem moleza, né? Não tem apadrinhamento, não tem parente no negócio, não tem nada disso. Você vivenciou isso bem. Isso é muito positivo. Aquela escola para mim ali foi muito rica, né? Na minha jornada também profissional, porque eu já trabalhava com o mercado de moda e era um mercado muito informal, né? E aquela escola ali foi realmente uma escola de gestão, de organização, de metas. Enfim, aquilo ali para mim foi muito importante, inclusive para eu ter um equilíbrio, né? Assim, eu tinha uma parte artística muito forte, mas aquilo ali me ensinou muita coisa e até entender um pouco mais de negócio, de finanças, enfim, de administração. Foi muito importante a Richas ali para mim, né? Aquele contato que a gente teve. E o espírito, que você se lembra bem, agregador, de participação. Assim, Total. tem liderança, mas não tem um cara, porra, não tem assim, faz o que eu mando. Não, vamos discutir. Né? Agora você está discutindo com gente de qualidade, que tem opinião, que tem liderança. Mas não é Sim, assim, cara, você tem sua responsabilidade, cuida do teu. Vamos discutir por que você não está conseguindo o que você tinha que conseguir. O que está conseguindo, palmas, vamos embora. Mas e o que não está conseguindo? O que está faltando? Onde é que está o problema? Onde é que está o nó? Não é isso de uma forma consistente, sistemática, acompanhando o tempo todo. Isso leva a uma cultura de aprendizado muito forte, leva ao desenvolvimento, leva ao aprendizado na direção do que precisa ser aprendido. Porque senão as pessoas, eu vejo muitas pessoas falarem treinamento, capacitação, é fundamental. Mas capacitação para quê? Que eu vejo às vezes pessoas com muito boa formação acadêmica, mas que não são voltadas para as entregas, para fazer o necessário para acontecer, para dar o resultado. Então, esse foco no resultado ele é muito importante, é uma cultura. Mas é uma cultura de discussão, de aprendizado, de humildade também. sim. Assim, olha, se eu não estou conseguindo, é porque eu não sei. Não adianta ter palpite, achar isso, achar aquilo. Né? E você vê que a gente progrediu pra caramba, abriu loja pra caramba, abriu franquia, pô, né? Desenvolveu muito. Então Muito. foi assim, e todo mundo, pessoas que trabalharam, que foram até meus chefes das lojas americanas, e que chegaram a trabalhar, você pegou o Alcir Lima lá, e Peguei. chegaram a trabalhar lá com a gente. Ele fala, Fred, foi o melhor lugar que eu trabalhei na minha vida, sabe? Como eu também, a Legal. experiência que eu tive nas lojas americanas era dura, mas pô, eu dei um valor àquilo muito rico para mim. E eu Sim. pude o tempo todo estar aplicando isso. E aí nós, quando chegou lá 2011, né, a gente comprou Salinas, desenvolveu. Eu sou hoje amigo daquela. Cara, a gente ficou um grupo de amigos, sei lá, 10, 12 sócios, né? Todo mundo, a gente buscava que as pessoas mais importantes se tornassem sócios do negócio, quer dizer, para ter o espírito empreendedor, mas viver esse espírito empreendedor dentro da organização, com participação, né? Um Sim. respeito muito grande pelas pessoas, né? Métodos e processos, organização, mas o tempo todo discutindo resultados. Por que a gente não consegue? Por que não vamos aprender? Quem é que faz melhor que a gente? Vamos lá olhar, vamos lá copiar. Coisas simples, mas que tem muito conteúdo, né? Tem muita filosofia por trás disso. Total. E como eu falei, aquilo ali eu acho que foi muito rico para minha vida. Levei para o resto da minha vida até hoje, né? Eu tenho meus projetos, inclusive um projeto que o próprio Ricardo me falava muito isso, né? Que ele via em mim algumas coisas que ele achava que vinha realmente da arte marcial, da luta, né? E eu comecei a observar mais disso, né? Então,
e perceber isso e levar para a minha vida com mais atenção, né? E dando mais importância. Então, assim, hoje o meu negócio de arte marcial, ele está muito ligado à formação de pessoas e esse espírito que, como eu falei, eu acho que na companhia de marca eu tive uma grande escola da gente aprender um com o outro, da gente colocar metas, né? Enfim, da gente ter a questão da liderança, né? E trabalhar isso. Então, tem muita analogia que eu faço com a vida que eu tive ou com a vida profissional com as artes marciais, né? A gente, no momento que a gente está vivendo agora, um momento difícil, né? E como é que a gente passa, né? Na luta a gente passa isso o tempo inteiro, no mar a gente passa por um momento desse o tempo inteiro. Como é que a gente lida com essa situação? O Ricardo Charuto tem muitas coisas assim. Eu acho que o Ricardo Charuto é um filósofo, né? O Ricardo Charuto é o fundador da Richard, foi nosso sócio, era o sócio, até maior sócio do grupo, né? E ele tem umas coisas que eu gosto muito, que ele sempre fazia, olha para a natureza, né? Olha para a natureza. Sim, Aí a gente fica vendo, em qualquer lugar, a gente busca estabilidade. Cara, não tem estabilidade na natureza. O mote da natureza é a renovação. Aliás, a essência da vida, na minha opinião, é a renovação. Então, sim, é claro que a gente individualmente, a gente quer a perenidade, né? Quer dizer, eu já estou mais velho, eu quero continuar saudável, sabe? Forte, vivendo bem, mas, cara, mas em algum momento alguém vai me suplantar, é da vida. Isso sim, é a natureza, não, sabe? A gente tem que estar se preparando para essa, cada vez com a ciência, com a tecnologia, com o desenvolvimento humano, né? A gente exato, cada vez vai conseguindo expandir mais essas fronteiras. Mas a gente não pode perder a noção do todo. E, principalmente, a gente não pode perder a noção da competitividade, exatamente. da renovação e da competitividade. Sim, Ou seja, o nome do jogo é aprender o tempo todo. sim, E não tem moleza. Não vai ter moleza. Quando a gente acha que tem moleza, aparece um coronavírus que bota todo mundo igual. Não tem rico, não tem pobre, não tem país, não tem nada. Assim, cara, é para a gente ver assim, a gente vive nesse mundo onde a gente às vezes tem a ilusão de que a gente tem controle, mas a gente não tem controle nenhum. A gente é parte e a gente tem que ter uma capacidade muito grande de observação, de adaptação, de estar integrado ao nosso ambiente, as pessoas que estão em volta, a natureza que está em volta. E aí, nessas horas, a gente vê assim, caramba, como a gente tem descuidado de tantas coisas, né? sim, Então, bom, mas eu não sei como é que você quer conduzir, aí nós vendemos uma companhia em 2011, né? sim, exatamente. E aí meio que eu saí, ainda fiquei fazendo parte do conselho, fiz parte do conselho de outras empresas de varejo, como a Líder Magazine, eu fiquei lá no conselho até também ela ser vendida para o BTG, mas logo, logo, eu fui chamado para uma aventura, né? Que até mudou muito a minha vida. Mas eu sou movido um pouco também por aventuras e desafios, que foi o Flamengo, né? Um clube de futebol, que é um negócio que eu olhei assim, caramba, será que num ambiente, mesmo assim, que eu não conhecia praticamente nada, né? Assim, será que num ambiente como esse vai ter espaço para uma pessoa que eu sou meio rígido, assim, você me conhece. Eu sou meio rígido em princípios e valores, assim, cara, não dá para, sabe? Se não for para para fazer sério com as pessoas, respeitando as pessoas. Se for para, pô, traz aqui um cara que eu estou indicando, traz outro cara que eu estou indicando, esse cara, eu não funciona assim. O ambiente é de meritocracia. O ambiente é para entregar um resultado. No caso do Flamengo, o resultado seria o desempenho esportivo do time de futebol, que é 90 e poucos por cento da ação do Flamengo. Só que o Flamengo, naquela época, eu até comparo muito com o Rio de Janeiro. Potencial enorme, completamente quebrado, desajustado, despreparado,
depredado, Sim. quase que sem esperança. Falei, cara, mas não fui sozinho. Como você sabe, não tem nada sozinho, é time. E eram muitas pessoas boas. Eu fui no primeiro ano diretor de marketing para aumentar a receita. O Flamengo tinha uma receita de 212 milhões. O que a gente fez? A mesma coisa. Comparar com quem faz melhor do que a gente. Pegamos 20 clubes do Brasil, da Série A, pegamos os balanços e fomos lá. Receita de bilheteria, receita de sócio-torcedor, receita de patrocínio, cota de televisão, venda de jogador. Cara, o Flamengo era a pior conversão de reais por torcedor naquela época. A pior. R$ 5 mais ou menos por torcedor. Internacional de Porto Alegre, R$ 48 por torcedor. O Flamengo tinha faturado 212 milhões, multiplica por 10, opa, potencial 2 bi. Opa, passou a ser o nosso sonho. Fácil de falar. Mas, cara, mas de 200 para 2 bi dá para fazer coisa pra caramba, né? Mas vamos lá, olhar uma por uma. Quem é que faz melhor do que a gente? Vamos lá ver. Vamos ver o que o cara faz. Vamos fazer igual. Começar assim. Né? Sim. E assim foi, cara. Assim foi. No ano seguinte, logo eu fui diretor-geral. Continuei. Meta numa mão, orçamento na outra. Pedindo aprovação ao conselho diretor. Eu era o principal executivo. O Flamengo não vendia jogador desde 2008. Aí eu fui falar lá com o cara do futebol de base. Como é que faz? Porque eu não entendia de futebol de base. Mas eu sabia que o Flamengo não vendia ninguém desde o Renato Augusto lá em 2008. A primeira pergunta que eu fiz para ele, o cara é bom pra caramba, tá lá até hoje. Só que estava meio que desfocado. Eu falei assim, por que o Neymar não foi formado no Flamengo? Cadê o Gabriel Jesus? Pô, Fred, mas isso não é assim. Eu falei, como não é assim? A missão aqui não é da base, não é capturar os principais jogadores e formar os principais jogadores aqui. Essa é a missão da base. Ter os melhores, né, desde pequenininho, e entrou aqui é a melhor escola. Isso aqui vai gerar os melhores jogadores. E como é que eu sei se eu tenho os melhores jogadores? Qual é a meta? Porque para mim é sempre importante discutir a meta. Você sabe disso. Qual é a meta? Não, a meta são os títulos da categoria de base. Eu falei, olha, mas título tem, a gente está cheio de jogador aí pagando salário que não viraram coisa nenhuma, pô. A gente já não vende há um tempão. Eu acho que isso aí não é suficiente. Não sei nem seu foco. Falei, o que tem de característica comum entre os jogadores que valem muito depois que eles amadurecem? A maioria passou pelas seleções nacionais das categorias. Não é ciência exata, mas a maioria passou. O Neymar passou, o Gabriel Jesus passou. Sim. Aí a gente foi mapear os 300 melhores jogadores entre 25 e 28 anos, espalhados pelo mundo, onde eles tinham nascido, onde eles foram formados, e fomos ver quem é que formava bem, que normalmente também é quem captura bem. Achamos um paradigma para gente, que a gente conseguiu visitar para caramba, a gente aprendeu muito lá com eles. Estabelecemos uma meta, tem que ter X jogadores nas seleções brasileiras. Aí o cara começou a pedir tudo diferente, entendeu? Estou dando um exemplo. Entendi. Esse lance da meta que você fala, de novo, né? Acho que na Richards foi uma grande escola. A gente acabou implementando isso na Bintang também, que foi importante para a nossa cultura. Né? É isso. Tem Nelsinho aqui, Bill assistindo, Joel também da Bintang. Abração para eles. Saudade. Acho que todo mundo fez uma escola ali muito legal, né? De muito aprendizado. Né? E eu acho que uma coisa que você fala que é muito importante também, a gente além de falar da meta, né? Além de falar de um sonho que a gente quer atingir, como é que a gente vai chegar lá, isso a gente sabe na parte esportiva também é muito importante. Qualquer coisa, André. E pesquisar e ver como é que a gente vai chegar. E depois ver se a gente está no plano.
ver se a gente está cumprindo o que a gente se dispôs a cumprir. Todo mês, toda hora, se puder, toda Exatamente. semana. Porque o Diz boa aprendizado está volta. ali. O Falcone tem uma frase ótima sobre meta, que me inspira. Meta é algo que eu tenho que conseguir e que eu ainda não sei como. Exatamente. Meta é algo que eu tenho que conseguir e eu ainda não sei como. Sim. Isso é forte demais, porque isso é inspirador. Aí é que está o verdadeiro aprendizado. Porque quando eu já sei como, deixou de ser meta, virou plano de ação. Aí já é tarefa. Não é verdade? Exatamente. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Agora, a gente tem que. E isso é inspirador para as pessoas que entram nesse ambiente. No começo, todo mundo estranha um pouco. Pô, esses caras são malucos. Não é assim, não é assado. Mas depois, pô, o cara tem um prazer enorme de conseguir vencer esses desafios. No esporte. E no Onde é que está esporte, o prazer? exatamente isso. É em superar uma marca. Fazer Sim, igual que você fez ontem, não tem sim, graça. exatamente. Legal, E, Fred. e Esse, assim esse foi no nosso Flamengo. Aí no Flamengo, Flamengo você viu. O isso, Flamengo foi feito isso. Tem coisas interessantes. O primeiro diretor-geral era tricolor, o diretor financeiro era botafoguense. Eu sou Flamengo por acaso. Não era requisito ser Flamengo para trabalhar no Flamengo. Requisito era ser competente na função. Na rede social, o Corinthians dava de 50-0 na gente. Nós fomos lá, contratamos um corintiano, cara bom pra caramba. O Flamengo disparou nas redes sociais. Hoje é um dos maiores do mundo. Por quê? Porque teve humildade e foi pegar os profissionais quando não tinha interno. E depois, uma cultura de geração. Sabe como é que é isso também? De botar gente jovem, com potencial de aprendizado do lado, para depois fazer a transição. Foi muito legal. É muito legal, dá certo. Flamengo, quando chegou em 17, eu falei assim, cara, já não precisa mais de mim. Já pode seguir. aí você passou para outro desafio, maior ainda. Passei. Fala Aí um eu pouco. pensei na nossa cidade do Rio de Janeiro, cara. Que Flamengo no começo eu tinha dúvida. Pô, será? E o Flamengo foi um choque mesmo, mudou completamente a forma de fazer antiga. Aí tem várias histórias engraçadas, mas eu não sei se eu vou ter tempo para contar aqui. A gente vai Mas eu falei contar, assim, a gente vai contar no podcast que a gente vai fazer. não tá bom. Aí eu falei assim, cara, não dá para fazer nada mesmo pela cidade do Rio de Janeiro. Mas para mim já estava muito claro que não é com essa turma, com essa mentalidade que está aí que a gente vai conseguir. Como no Flamengo também não seria. O Flamengo teve um choque, entrou um pessoal muito diferente, com práticas muito diferentes do que se fazia lá. Nada demais, como a gente já está falando aqui. Simples, mas sem concessão. Ah, eu recebi várias ligações. Então, tem um cara aqui ótimo para te indicar para a área tal, assim, assado, bababá, bababá. Perfeito. Ele é bom mesmo? É muito bom. Então pede para ele entregar o currículo dele lá na área de RH do clube. Mas como assim? Eu falei, ele não é bom? Então, o pessoal lá sabe avaliar direito, vai fazer, ele vai ficar, e ele vai ser o primeiro da lista para quando entrar na área que ele está pleiteando, tiver um lugar, ou tiver alguém claudicando, o tempo todo a gente está questionando o pessoal de RH, ó, estamos com um problema na área tal, talvez precise de uma pessoa melhor assim, com essas características, ele vai ser chamado. Ele não tem que falar comigo. Legal. Vamos lá, André. Enfim, então falando desse novo desafio, né? Já estamos chegando aqui na metade aqui do tempo. Acho que tem muita coisa para a gente falar aí desse teu novo, dessa tua nova aventura, né? Na verdade, é um grande desafio que é pegar a cidade do Rio de Janeiro, né? Se tá disponível, né? Para fazer, para assumir, né? Você tá entrando agora nessa nova jornada aí, né? De se candidatar como prefeito do Rio. Acho que poucas pessoas até sabem disso ainda. Mas, enfim, é um grande desafio. E a gente sabe, como você falou, né? Você usou o Flamengo aí como exemplo, cara.
um time de grande potencial, mas que estava detonado, né? Eu acho o Rio igualzinho. Eu não vejo cidade com mais potencial do que a cidade do Rio de Janeiro do Brasil. Não vejo. Não estou sendo bairrista, não. O Rio tem ativos que nenhuma outra cidade do Brasil tem. Naturais, de infraestrutura, de universidade, de formação de gente, de cultura. Não tem. A gente fala isso o tempo inteiro, cara. A gente que vive intensamente o Rio, né? Não tô falando que a gente é mais do que ninguém, mas assim, no sentido Mas não é seguinte, isso. é, a gente tem um contato com a nossa cidade, assim, né? Porra, até pelos esportes mesmo, pelo surf, né? Você sente, a gente vê o Rio de vários ângulos, vê de cima, vê de baixo, vê da água. Então a gente tem um contato, uma vivência com o Rio de Janeiro, cara, muito intensa. E a gente vê isso tudo, né? Realmente a cidade do Rio tem um potencial e já foi muito bem vista, não só dentro do Brasil, mas lá fora também. Mas ainda é. E a Quando você gente está lá fora, você perdendo um fala pouco Rio isso, de né? Janeiro e fala uau! Né? Sim, sim, mas eu sinto que a gente vem perdendo também, né? Direto. Muitas pessoas de fora me falam, né? Eu tô até com um amigo gringo para vir, tava para vir para cá, ele pergunta como é que é a violência, como é que tá, É. eu escuto muito. Enfim, às vezes eu viajo para fora também, do Rio, e vou trabalhar em São Paulo, e muita gente fala muito da questão da violência, principalmente da violência, né? Mas a gente sabe que aqui são vários outros grandes problemas. Acho que tem dois aqui que eu acho legal a gente falar, né? Um é a questão do meio ambiente, até porque, de novo, a gente convive muito com esse contato direto, né, com a natureza do Rio, né? E o Rio, para quem vive do esporte, ou para quem tem esse contato, cara, é um dos centros urbanos, porra, com uma área assim para você fazer, praticar esporte outdoor, tem escalada, tem voo livre, tem o kitesurf, tem o surf, tem o ciclismo, assim, enfim, cara, são inúmeras as possibilidades, a gente tem e a gente vê, a gente sente muito quando a cidade está sentindo. A gente, a É. gente, a gente sente de verdade, né? Então, André, assim, eu vou dar uma agora, continuando a trajetória, eu vou dar uma passada rapidinho pelo. Quando isso foi já segundo semestre de 17, eu pensando na vida, né? Eu falei assim, cara, será que não dá para ajudar a cidade do Rio de alguma forma, fazer uma transformação como a gente conseguiu no Flamengo, né? Mas eu tinha muita dúvida também e fui procurar estudar e procurar gente que já vinha procurando ajudar antes, para saber por que não tinha conseguido, o que tinha dado certo, qual era o melhor caminho. É aquele negócio, não dá para estar junto de gente poluída, de gente que tem as mais práticas, porque esses caras não vão deixar fazer. Eu já sei disso, né? Eu já sabia. O que eu não sabia é se teria um espaço para conseguir fazer. Então, nesse processo, eu conheci o Renova Brasil, que é uma ONG que visa formar gente para a política, novos entrantes para a política. Eu, apesar de ser bem mais velho, eu era até o mais velho do Renova. Acabei entrando para lá. E muita gente jovem, muita gente muito bem formada querendo entrar na política. Aquilo era tipo uma universidade, ainda é, de formação de gente. E conheci também o Partido Novo, que para mim, o Renova não é um partido, o Renova é uma faculdade, é uma escola. O Partido Novo é um partido que, para você atuar na política, você tem que estar dentro de um partido. E o Partido Novo foi o único partido onde eu encontrei um espaço para uma pessoa como eu se dispor a participar do processo político. E no primeiro momento, que foi ainda durante o ano de 18, eu achava que eu não deveria ser candidato. O meu propósito, forte pra caramba, é atrair gente séria, de qualidade para a política. Por quê? Gente séria, qualificada, não quer vir para a política. A grande maioria não quer vir. Exatamente. É muito difícil. Muito Ainda difícil. mais gente bem-sucedida que está indo bem e direito nos seus negócios. Aí é mais difícil ainda. O próprio. Hoje eu estava conversando com o Nelsinho.
E ele me falou assim, cara, me pergunta ao Fred aí, porra, o que que deu na cabeça dele de entrar na política, meu irmão? Porra, como é que esse cara vai querer agora enfrentar isso, cara? Né? Assim, esse problemaço. Então, você realmente você tem essa barreira, né? Eu mesmo, quando eu fui na sua apresentação, tava com o Dico, eu falei, pô, Dico, eu não, cara, eu sou meio assim de política, enfim. Mas já É, o Fred, cara, vamos lá. E ele falou um negócio que o Bernardinho falou também aquele dia, né, cara? Assim, se a gente não fizer nada, meu irmão, nada vai mudar. Se a gente não participar, né? eu recebi uma frase que mexeu muito comigo. Uma sociedade só prospera quando as pessoas do bem são mais audaciosas e participativas do que as outras. O que, que tem acontecido na nossa sociedade? As pessoas do bem têm sido omissas. Essa ficha caiu para mim. Eu fui omisso. Falei, não, deixa para lá, isso não é para mim. Cara, na minha vida não ia mudar nada, não vai mudar nada, sabe? Mas eu falei o seguinte, cara, a gente vai morrer sem ter lutado. Você que é das artes marciais, a gente vai entregar esse ouro mesmo, sem fazer nada. Porque quando a gente diz que a gente não vai, quem é que vai? É a pergunta que até um cara que hoje eu estou conhecendo muita gente agora que vibra nesse ambiente, né? Sério, que quer romper essa barreira. E, cara, se não for gente como a gente, quem é que vai ser? Essa é a pergunta. É verdade. Você acha? O Novo tem uma frase ótima. Com os políticos que a gente tem, a gente não vai ter o Rio de Janeiro que a gente quer. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Eu estou te Nenhum. falando, eu estou dedicando a minha vida a dar exemplo, a puxar gente para vir, a convencer, a conversar, a dizer, olha, é difícil pra caramba, mas tem uma chance. Mas essa chance, ela passa por a gente tentar. E tentar para valer. Não é torcer, ah, não, agora então achei legal, Fred. Achei legal o papo, vou torcer por você. Eu falei, então ferrou. Ferrou. Porque não é isso. Não é isso. Tem que ver, tem que entrar, tem que conhecer, tem que Tem que estudar, fazer tem que ver a parte. história, tem que, porra, conversar. Se convencer, convencer os outros. Levar para frente. É uma missão, cara. Uma missão árdua pra caramba. Mas Imagina. olha só, Partido Novo, vou dar um exemplo. Tem 8 deputados federais. São 513 no total. Tem um negócio, é o único lugar que tem um instituto independente avaliando a qualidade. Chamado Ranking dos Políticos. Uhum. Olha que coincidência. Os 8 deputados do Novo, durante o ano todo, mês a mês, revezam ali, uma hora um, outra outra, são os 8 primeiros colocados no ranking dos políticos. Os 8. Cara, por quê? Por quê? Porque tem vários princípios no Novo que são fortíssimos. Não usa fundo partidário, não usa dinheiro público, não pode aceitar privilégios, mas tem um fundamental. Para o cara ser candidato, tem processo seletivo. Se o Novo não encontrar alguém que tem um mínimo de qualificação para ser candidato, ele não tem candidato, ele não oferece candidato. Porque ele não quer ter o risco de alguém que venha a ser eleito pelo Novo não ter um mínimo de qualificação para o cargo. Isso não é garantia que o cara vai ser bom. Mas a gente tem o único lugar que tem medida independente, é no Congresso Nacional, e os 8 melhores são do Novo. Em Minas Gerais, o Novo ganhou uma eleição, segundo maior colégio eleitoral do Brasil. O governador é do Novo, que eu recomendo que todo mundo olhe e acompanhe. Entregando resultado de qualidade. Não colocou nenhum secretário lá por indicação política. O cara do meio ambiente, do Novo,
do Novo não, do governador de Minas Gerais, trabalhou no PT. Deu até uma brigalhada danada. Não, mas o cara é o melhor tecnicamente para a função. Ele não vai estar aqui porque ele é do PT. Ele vai estar aqui porque ele entende pra caramba de meio ambiente. E ele vai entregar as metas. Se ele não entregar as metas, a Tá gente fora. troca ele. Mas não vou botar um cara porque é do Novo, que com qualificação pior do que a dele, no lugar. A população não espera isso da gente. A população não espera isso. Cara, depois da eleição, a gente administra para entregar serviço público. Não é para fazer política partidária. Outro princípio do Novo. O partido, quem milita dentro do partido, não pode estar misturado com quem está em governo, ou quem é candidato, ou quem é mandatário. Eles acompanham se os princípios e valores estão sendo mantidos e têm compromissos assumidos. Mas eles não interferem no governo. É diferente pra caramba. E aí eu fiquei nisso. E aí, na hora de começar a buscar candidato, busca daqui, busca dali, ninguém quer ser. O Novo lançou processo seletivo para a prefeitura em 68 cidades. Só vai ter candidato em 33, porque não conseguiu os candidatos. Olha só, não conseguiu em Porto Alegre, não conseguiu em Goiânia, que são cidades grandes, importantes. Sim. Mas ele não abre mão disso. Tinha gente lá para ser candidato? Tinha. Mas não Podia passou. ter voto? Não vai botar. Não tem, já foi. E eu fui o único aprovado aqui no processo daqui. Aí eu entrei para valer. E Legal. agora a gente pode falar do que você quiser, meio ambiente, o que você quiser. E qual Vamos, é o vamos. desafio? O desafio, primeiro, é que eu seja conhecido, porque eu não sou conhecido. O Novo não é conhecido. Então, todo mundo que está me vendo aqui pela primeira vez, eu vou pedir muito. Olhem a minha história. Não precisa acreditar no que eu estou falando. Olhem a minha história de vida. Se ela é compatível com o que eu estou falando. Mas façam isso também para todos os outros possíveis candidatos. Olha lá a história deles. Não fica no que eles falam. Que falar, tem cara escolado, treinado pra caramba para falar bem. Mas olha a história. Olha o que o cara entregou. Olha as dúvidas e as nebulosidades que tem em torno desses caras. E outra coisa, não se esqueçam, Câmara de Vereadores tem tanto peso como prefeitura. Não votem em vereadores buscando em cima da hora a opinião de um amigo. Não façam isso. E eu aí chamo muita atenção para vocês darem atenção ao Partido Novo e aos potenciais candidatos do Partido Novo. Porque todos terão passado por processo seletivo. Legal. Bom, então, em cima até de uma coisa que você fala, e eu acho legal, né, porque o que a gente vê muito nessas campanhas, né, e quando... Tem que ser uma coisa muito clara, André. Eu não estou em campanha, eu ainda não sou candidato, eu sou aprovado no processo seletivo, mas formalmente pela Justiça Eleitoral, só na convenção partidária que acontece em julho que se define candidato. E campanha eleitoral começa dia 16 de agosto. Mesmo assim, se o calendário eleitoral for mantido aí por causa do coronavírus. Né? Legal. Então, o que eu ia falar é o seguinte, o que a gente vê é muita gente apontando os erros, né, apontando os problemas, são vários, a gente está falando isso, mas eu acho que o que é importante é começar a trazer a solução. Como é que o cara vai fazer? O que ele vai fazer para mudar? Eu quero entender um pouco mais. Né? Às Tá vezes o bom. cara está no meu programa de governo, ninguém lê. Eu quero entender, porque fica um apontando e criticando, né, as coisas que foram feitas no governo passado e tal. Então Mas eu vou falar, André, qual é o plano de ação eu vou real te que ele vai... falar, eu acho que é muito importante falar primeiro da filosofia do que seria um novo tipo de governo, qual é a filosofia, porque é muito importante. Porque plano, proposta, técnica para os problemas tem de montão. Uhum. E tem muitas muito boas. O que não tem? Execução. Aquele trabalho chato do dia a dia
da meta, de acompanhar por que é, por que não é. Então, eu vou falar de uma forma muito resumida. Como é que a gente olha o Rio de Janeiro hoje? O termo que a gente encontra no Rio de Janeiro é bagunça. Qualquer coisa do Rio de Janeiro, você explica, é uma bagunça. É uma bagunça nas contas públicas, é uma bagunça na saúde, é uma bagunça na educação, é uma bagunça na atração de empregos, é uma bagunça na rua, é uma bagunça no saneamento, tudo é uma bagunça. Então, o nome do jogo é acabar com a bagunça. Como é que se acaba com a bagunça? Aí entra o famoso choque de gestão, que é o que a gente falou aqui o tempo todo. Sim. O que é um choque de gestão? Não permitir cabides de emprego, não permitir aparelhamento político, não fazer troca de cargo por aprovações. É governo técnico, é gente técnica a mais capacitada. Igualzinho lá no Flamengo, na Rixa, que você viu, todo lugar. Esse cara está desempenhando, palmas para ele. Ah, temos que trazer alguém de fora. Beleza. Chama uma empresa de recrutamento, olha, diz quais são as características do cara que você quer, as competências que ele tem que ter, vão aparecer lá 3 ou 4, você vai entrevistar, vai escolher um e vai botar. E depois você acompanha, se está entregando, se não está entregando. Ah, mas e se ele não for do novo? Nenhum problema. Que não é o critério de escolha não é ser do novo. Eu até brinco assim, eu quero contratar um médico para operar o meu coração. Vou perguntar o partido dele? Vou perguntar para que time de futebol ele torce? Quero saber a história dele operando o coração. Qual é o índice de sucesso? Esse cara é bom pra caramba. Ninguém morre na mão dele, né? Todo mundo sai curado. Pô, esse cara que eu quero. Não faço questão nem que ele seja simpático. Não é verdade? Então, esse é o foco. Depois, metas e objetivos claros. E uma descentralização muito forte. Porque eu acredito que as soluções para uma cidade do tamanho e da complexidade do Rio de Janeiro não são soluções do tipo passa a régua e faz igual para todo mundo. Não é isso. O Rio de Janeiro tem 33 regiões administrativas. É como se fossem lojas. Cada região tem que ter um gerente que cuide daquela região, que faça uma interlocução com a população. E ali se definem as prioridades. A prioridade é a saúde, ataca mais a saúde. Saúde onde? Não, na clínica da família. Tem, né? A gente tem isso teoricamente existe já, né? Tem, mas não funciona. Por quê? Mas não Porque tem funciona. lá, não funciona porque o cara bota lá um apadrinhado, um cabide de emprego e quem decide é centralmente. E aí, e tem várias coisas assim. A saúde não está dividida assim, a educação não está dividida assim, a guarda municipal não está. Então o cara lá não manda em porcaria nenhuma. Tá certo? Primeiro que ele não quer mandar porque ele não quer se aborrecer. E a melhor coisa para ele dizer, ó, isso não é comigo. Sim. E aí a população não participa. Você vai lá. Eu estava andando para caramba antes do coronavírus. Né? Eu dizia que eu estava andando, conhecendo e aprendendo, agora eu estou conectando, conhecendo e aprendendo. Mas, cara, isso é unânime. Nenhuma funciona. Então, nós vamos ter um batalhão. A primeira coisa que eu vou fazer, se chegar lá, né? É fazer o recrutamento dessa turma. Esses caras serão caras chaves para entregar. Então, segundo pilar, além do choque da gestão, tolerância zero com desvio e corrupção. Não pode ter. Não pode ter. E aí você das metas, você começa a acompanhar. Porque meta tem custo na meta. Se o custo está disparatado, é cheiro ruim. Tem coisa ruim ali. É cheiro ruim. E aí está cheio de casos. E o governo de Minas ensinou muita coisa para gente. Esse é o lado macabro. E aí, com isso, você tira o rouba, mas faz no jogo. O cara pode ser bom, mas rouba. Não tá certo. Você tira o não faz, mas rouba. E você tira também o não faz porque não sabe fazer. E aí, quais são os focos de atenção da prefeitura? Primeiro, é o mais demandado pela população do Rio de Janeiro, a saúde. Se você fizer uma pergunta só para o cidadão do Rio de Janeiro, 62% vai dizer o problema é saúde. Exatamente. E na saúde, eu já sei que não falta dinheiro. O orçamento da saúde é imenso. Falta vergonha na cara, gestão, organização. Vou te dar alguns exemplos.
Integração do prontuário eletrônico. O que significa isso? Você ter o seu prontuário no computador, coisa complexa hoje em dia, né? Aí você vai numa clínica da família, vai numa UPA, ele te pede lá, sei lá, uma radiografia. Aí vê que você tem um problema no pulmão, vai ter que ser atendido por um especialista. Aí você fica lá numa fila, pode até ser atendido no mesmo dia. Chega lá no especialista, ele vai te pedir para tirar outra radiografia. Porque não tem o prontuário eletrônico integrado. Maluquice. E também não tem telemedicina. Porque se tivesse telemedicina, beleza, teu problema aqui é pulmão, vamos ver quem é o médico pneumologista que está disponível, vamos entrar aqui pela internet aqui com ele, já está aqui a radiografia, blá, 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 blá. Sim. Isso tudo é tecnologia e vergonha na cara, né? Olha quanto se gasta de dinheiro nisso. Outro, leito de hospital, ocupação de leito de hospital. No hospital privado, um paciente fica em média 3 dias. No hospital público, um paciente fica em média 12 dias. Por falta de logística, organização, preparação, gestão. O que significa isso? Que para cada hospital existente, dá para inaugurar 3, sem fazer nenhuma obra, sem gastar nenhum centavo a mais. É isso. Incrível, né? Impressionante, né? Imagina só, você hoje consegue pegar um Uber, consegue comprar o que você quiser com o seu computador na palma da mão. Sim. Mas você não consegue saber qual é o seu lugar na fila para fazer um exame, uma cirurgia ou uma consulta médica no município. Não consegue. O que você deveria entrar? Você entraria com os seus sintomas, o que você está sentindo, e ali no aplicativo assim, olha, vai para lugar tal. Ou, se não é uma coisa urgente, ó, então aqui, ó, você tem que ir no lugar tal, as disponibilidades são essas, marca um dia, uma hora. É tão complicado assim? É caro? Pois é. Estou te perguntando. É isso, eu estou dando É. exemplo. Sim, e não dá para acreditar por que não funciona assim. Não Voltando um pouquinho, vou funciona voltar um porque não pouquinho. tem foco, ou então porque tem má fé atrás da história. Porque o cara usa isso para furar a fila, para passar à frente dos apadrinhados dele, para gastar mesmo de propósito, para comprar mais. Porque é outro foco. É o foco do aparelhamento. É isso. Agora, se a gente achar que essa turma que sempre fez isso, que tem um discurso bonito e interessante, que vai chegar lá e vai fazer diferente, nós é que somos os loucos. É. Eu acho que, inclusive, quem Facilitar o conhece, empreendedorismo, acho, trazer a cidade para ser competitiva, para atrair empresa, e na educação fundamental, fazer funcionar. Quem sim. quer fazer funcionar? Não, uma criança no final do primeiro ano tem que saber ler. Porra. E como é que faz isso? Não, de 2 em 2 meses você avalia se ela está indo ou se não está indo. Se não está indo, complementa. Ah, e se ela não estiver indo ao colégio? Chama os pais responsáveis. É obrigatório, tem que estar lá. Vai para a pré-escola, faz a mesma coisa. Quais são os índices cognitivos de comportamento que uma criança tem que obter para entrar legal no primeiro ano? Agora, sabe quem faz? Várias cidades do Nordeste, várias cidades do Espírito Santo, São Paulo, Belo Horizonte, e o Rio de Janeiro não consegue fazer. Pois é, É muita. simples. Agora, Fred, uma coisa também assim que me preocupa muito, né? E quando a gente entra, a gente está vivendo agora né, um momento aí enfim, de muita incerteza. Pegou todo mundo de surpresa, ninguém estava prevendo isso. Mas o que deixa a gente assim, porra, eu fico preocupado com essa agora, cara, pode tudo, libera a grana, né? E aí, cara, a gente sabe que esse dinheiro, né, que vai rodar aí sem licitação, enfim, porra, já começa a chegar vídeo de hospital que tá vazio, sem leito, que estão desmontando, enfim. Então, assim, eu falo, cara, agora vai virar uma bagunça, uma roubalheira, né, assim, Em sem... todas as decretações de calamidade pública do estado do Rio de Janeiro,
Todas teve roubalheira. E a nossa aqui já começou mal, com o tal do hospital que custou 8 vezes mais do que o hospital em São Paulo. E o que o governador fez? Tirou do portal da transparência a informação. Sabe aquele negócio? Aquele famoso caso de tirar o sofá da sala, né? Assim, porra, é o que a gente tem. Tem que olhar as histórias. Tem que olhar as histórias. Não dá para ser, tô torcendo, virar torcida. Tem que aprofundar. Eu estou preocupado que a gente está ficando meio que no limite do tempo, né? Mas, assim, a gente já sabia aqui que é muito assunto, né? Eu acho que, inclusive, quando a gente começa a entrar nesse assunto especificamente, que eu acho que é um assunto muito importante, inclusive para o momento, né? E acho que você colocando aí toda essa visão, né? E trazendo toda essa bagagem de gestão, está vendo aqui até nos comentários aqui embaixo, o quanto isso é importante, né? Então, assim, eu acho que a forma, inclusive, de eu fazer, poder ajudar um pouco também, fazendo a minha parte, a nossa aqui, da nossa tribo aqui, é a gente conseguir depois fazer um projeto maior, né? Vambora. Isso e tentar espalhar para mais gente, porque Trabalhar junto. E olha, não é campanha eleitoral, é campanha de propagação das ideias, de discutir questões da cidade, entendeu? Nelsinho mesmo falou aqui, ó, Fred, como é que a gente faz aqui para a população conhecer mais sua história? Então, assim, Então, tem isso, formas né? de fazer isso, a gente tem grupos de voluntários para a gente ir abrindo essas discussões, a gente faz fóruns fechados, faz fóruns abertos. Eu vou pedir muito para entrarem nas minhas redes sociais, ali tem muitos caminhos. As minhas Então, redes eu acho sociais que a todas gente tem estão uma sob o galera muito nome. legal, a gente tem uma galera muito Então, legal dentro do grupo, uma galera influenciadora, então, é por aí que vai, são é atletas, propagar. enfim, Então, eu acho que deixa eu falar pessoas... a minha rede social é Sou Fred Luz. Legal. Instagram, Facebook e Twitter, Sou Fred Luz. Tudo junto, Sou Fred Luz. Entrou lá, já começa, ali tem material. E tem também pelo WhatsApp, tem um número de WhatsApp onde você não vai falar diretamente comigo, mas você vai receber informação e ali você pode dizer como é que você quer ajudar. Criando grupos, me pedindo para ir falar em algum lugar hoje é algum lugar aqui, né? Mas pode ser por Zoom, que é o 989 00 3030. 989 00 3030. André, pega aí, depois eu te passo, aí você propaga pela turma toda. Né? Legal. E Vamos... agradecer muito a quem está aqui, ouvindo, participando, e lembrando sempre isso, a pergunta é, se nós não fizermos, quem fará? É essa a pergunta que a gente deve estar com a gente. E depois disso, já que eu resolvi fazer, o que eu vou fazer? Sim. Porque isso é um trabalho de grupo, não é de salvador da pátria. Quem vai salvar o Rio de Janeiro somos todos nós. Você sabe que eu não sou salvador da pátria, eu sou parte. Tenho liderança, tenho energia, sou chato, trabalho junto. E a descentralização que a gente fala, administrativa, é muito para isso. Porque eu tenho certeza que quem gosta mais da cidade do Rio de Janeiro é o próprio carioca. Se ele acreditar, se ele tiver fé, se ele tiver um governo que dê exemplo, ele entra para fazer junto. Sim. Chegou a Total. hora de eu dar uma boa noite, André, porque eu acho que faltam 2 minutos. Não, chegou aqui o lancezinho aqui de 2 minutos. Bom, enfim, Fred, de novo agradecer a sua participação. Acho que é muito importante para a gente escutar aí, ouvir um pouquinho da sua história, mesmo que tenha sido aí quase um trailerzinho rápido, porque realmente é muito curto aí para tudo que a gente pode falar, inclusive discutir aqui. Como eu Mas eu falei, posso voltar, se quiser marcar, a gente a marca gente tá num outro. universo, acho que é um universo diferente para você, né? Uma tribo aqui diferente, mas eu acho que Legal. é uma tribo bem importante, é uma tribo atuante pra caramba, assim. Acho que as pessoas que a gente comunica aqui, né, cara? Inclusive tem um grupo aqui, eu fiz uma live, inclusive, com o Simão, que tem um grupo de limpeza de praia, e ele Cara, eu vi muita coisa de Lagoa com o pessoal do SOS Lagoas aqui da É, meu Barra, irmão, meu irmão hoje está tá fazendo um trabalho na Lagoa de lá com a Maracati. Cristiana. É uma É coisa que a gente maravilhoso. muito. Então, assim, eu acho que tem muita gente ativa aqui querendo fazer,
né? Às vezes a gente não sabe muito qual é a melhor forma, né? Mas assim, eu sinto que tem uma galera aqui com muita energia, enfim, que acho que essa energia pode ser espalhada de uma forma bem legal, cara. É isso que a gente Eu acredito precisa, muito todos em você, nós. né? E de novo, assim, a gente tem que fazer parte, porque, cara, se a gente não fizer parte, é o que você falou, cara. Vão estar outras pessoas que a gente não confia fazendo. Exatamente. André, super obrigado. Dá uma boa noite aí para todo mundo. Legal, estamos juntos. Pode me procurar. A gente está trabalhando para caramba, é dia e noite sem parar. Eu estou 24/7 só estudando problemas e soluções para a cidade. Não sou Vambora. salvador da pátria, quero ir junto. Vamos com tudo, Fred. Vamos embora. Um Obrigadão. abração, muito Vamos fazer obrigado. Tudo de muito bom. junto. Abração.